E aí pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje vai falar sobre o meu marido é viciado, e agora? Mas primeiro, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like e comenta aqui no vídeo. A situação de ter que conviver com uma pessoa viciada ou dependente químico já não é fácil. Imagina ter que viver com um dependente químico com a pessoa que você escolheu passar toda a sua vida, né? Que no caso seja o seu marido. Então não é fácil tomar essa decisão e por muitas vezes a pessoa pega se pensando o que devo fazer, já que as escolhas são dele, né? Ele escolheu usar drogas, quando eu conheci ele não usava e agora ele tomou essa decisão de usar. Talvez deva abandoná-lo? E aí, o que devo fazer? Mas o mais certo não é abandoná-lo, é dar apoio, é buscar um tratamento para ele, oferecer ajuda para ele. Isso sim é fazer a sua parte, mas claro, tudo tem um limite. Se você acha que está demais, a esposa ainda tem uma escolha, que é desistir do casamento, deixar o marido seguir o seu caminho. E aí, bola pra frente. Cada um segue o seu rumo, cada um segue a sua vida. Ele segue se drogando e ela segue a sua vida como ela era antes. Então, mas o que eu digo para fazer? Busque bastante conhecimento sobre a doença, se informe, pesquise e aí comece a oferecer ajuda para o seu marido. Claro que muitas vezes você vai pegar se pensando, mas eu não escolhi isso para mim, eu não ofereci isso para ele, ele foi sozinho pro caminho das drogas, eu não me drogo, eu não bebo, eu não fumo e mesmo assim ele escolheu esse caminho. Mas claro, pode acontecer isso. Então, talvez você tenha que se preparar num momento difícil desse para passar por essa situação. E então você vai ter que oferecer ajuda e buscar um conhecimento que você nem imagina que um dia precisaria ter, e aí vai acabar tendo que ter esse conhecimento para poder ajudar a pessoa que você mais ama no momento, que é o seu marido. Dê apoio a ele. Claro que não é uma situação fácil você ter que conviver com uma pessoa que é dependente química, um viciado, mas você tem que apoiá-lo da melhor forma possível até você consegui-lo, encaminhá-lo para uma ajuda específica. Com certeza você vai ter que tratá-lo de outra maneira, buscar ajuda, e isso é muito importante, ter a família ao seu lado. Claro que a esposa, ela tem opções de não querer, de se afastar, ela tem o tempo dela também de mudanças, porque isso vai ocorrer muitas mudanças, mas se ela ama ele de verdade e quer ver ele bem, ela vai ter que apoiá-lo. E aí então também ofereça ajuda médica, né? Faça com que ele busque ajuda médica. Se ele é um dependente químico de longa data, aí essa ajuda médica vai ser um pouco mais longa. Ele vai ter que talvez buscar uma internação, uma clínica, uma comunidade terapêutica. Mas se ele é um usuário que ainda recém está começando a sua trajetória nesse mundo das drogas, vai ser mais fácil ele largar esse mundo. Você explica para ele os malefícios, o que pode causar a ele. Depois de você ter buscado conhecimento, com certeza vai ser muito mais fácil ele abandonar esse vício. Mas um dependente químico já de longa data, ele vai ter que talvez passar por psiquiatra, psicólogos e uma possível desintoxicação e também uma internação, que com certeza isso vai ser muito útil para a vida desse casamento. E com certeza tem que acontecer isso, pois a ajuda médica é muito importante, não importa de que maneira seja hospitalar, seja clínica terapêutica, seja uma clínica de desintoxicação, mas tem que acontecer esse oferecimento de ajuda para o dependente químico.
participe ativamente do tratamento. Então, se você se dispôs a caminhar junto com seu marido, você participe ativamente desse seu tratamento. Não importa de que maneira seja. Se o tratamento vai ser na rua, com um CAPS, por exemplo, se vai ser um tratamento de clínica de desintoxicação, se vai ser um tratamento de comunidade terapêutica, que é um tratamento mais longo, que é de no mínimo 9 meses, mas frequente lá, visite-o, faça o que você puder fazer para ajudá-lo, que com certeza vai ser muito importante para a caminhada dele, você participar ativamente do tratamento dele e não faça comparações com outras pessoas. O fulano lá se tratou e tá tri bem hoje. O fulano assim, não faça isso. Deixa ele seguir a caminhada dele da melhor forma possível. Claro, sabe? Porque senão você vai acabar metendo pressão nele e isso não é bom para ele. Deixa ele seguir, ele se conhecer, porque vai ser muito importante ele ter o autoconhecimento dele. E também aprenda sobre o vício. Conhecimento é a chave de tudo. Se você não sabia nada, você vai ter que ter um mínimo de conhecimento para poder lidar com ele, para poder conversar com ele nas visitas dessa internação, desse tratamento. Então, seja muito estudiosa. Infelizmente, talvez ou felizmente, você vai ter que aprender muito sobre essa doença, porque dependência química é uma doença, não é uma simples besteira, uma sem vergonhice. Não, é uma doença grave, tem tratamento, mas não tem cura. É uma doença incurável. A pessoa, ela fica dependente químico para sempre, em uso ou não em uso, em recuperação. Então, com certeza, você vai ter que aprender muita coisa sobre essa doença que seu marido desenvolveu com o uso e abuso de substância. E também estabeleça limites. A partir do momento em que ele voltar de um tratamento, ele vai ter que ter limites, ele vai ter que ter horários, vai ter que ter disciplina. No caso, se ele for para uma comunidade terapêutica, normalmente é passado isso, que tenha trabalho, oração e disciplina, são um tripé da recuperação. Então é muito importante que ele tenha limites para aonde ele vai. Olha, ele só vai de casa para reunião, do trabalho para casa. Infelizmente, ele vai ter que ser como se fosse uma criança, principalmente no início da caminhada, pois é assim que começa uma caminhada de viver em recuperação. E se ele não está, ainda está na ativa, é pior ainda. Bote limites nele, porque ele vai ter que ter limites para se... tu só vai comer no horário que eu comer. São coisas que... tu não vai passar o final de semana, para chegar até tal horário, não vai entrar em casa. São limites, são pequenas coisas que tem que ser feitas. Por quê? Porque todo dependente químico é desregrado. Então, com certeza, é muito importante que você imponha limites para ele, né? Então, assim, e evite confrontá-lo. Dependente químico, quando está na ativa, ele é brabo, ele é brabão, ele é... Como é que eu vou explicar? Ele não mede as consequências, ele é impulsivo, ele grita, sabe? Ele não quer saber das consequências que está acontecendo na vida dele. Ele simplesmente quer a próxima dose. Se ele precisar de dinheiro, ele vai te pedir, vai gritar contigo, vai brigar contigo, vai até te roubar, mas é assim. Então evite de confrontá-lo. Se ele quer sair, ele é de maior, deixe. Até chegar a um ponto que você não vai mais aceitar e talvez vá embora da casa. Mas é assim, não confronte. Se ele quer ir, não brigue com ele. Deixe ele ir. Até porque dependente químico, muitas vezes na ativa, eles são agressivos com as esposas.
eles já estão sob efeito da substância. Então, com certeza, é melhor deixar eles ir embora, deixar eles fazer o que eles quiserem, que com certeza, melhor que confrontá-lo, evitar males piores. O que fazer se o meu marido não quiser ajuda, se o seu marido não quiser ajuda? Bom, normalmente a coisa mais comum de se fazer, né, a mulher vai oferecer ajuda para ele a todo custo, mas o dependente químico ele não aceita ajuda de primeira. Nunca é a primeira vez assim, a mulher chega, eu quero te ajudar, eu tenho um local. Não, ele não vai aceitar, até porque ele está dominado pela droga, ele está dominado por essa situação, ele está escravo do vício, e aí ele não aceita ajuda, ele não quer mudar, ele acha que está tudo bem assim, até porque muitos dos casos, esses maridos trabalham, alguns outros casos eles sustentam as mulheres, e aí como é que ele vai aceitar a ajuda da mulher? Simplesmente eles se revoltam com tudo isso e largam e dizem que não, eu sou o homem da casa, eu sustento isso aqui e eu não vou aceitar ajuda, né? Então, com certeza, mas também tem outras opções, né? Que seria uma internação involuntária, uma internação compulsória, que envolve outras pessoas, que daí é quando o dependente químico já não aceita ir por vontade própria, e a mulher, você pesquisa, fala com o juiz, encaminha um pedido de internação involuntária, fala com a clínica que aceita esse tipo de internação e leva ele sem ter a vontade dele. E aí, qual é o papel da clínica? O papel da clínica nesse momento é fazer com que ele tenha o melhor tratamento para essa doença, né? Clínicas têm diversas modalidades de tratamento. Comunidades terapêuticas têm outro estilo de tratamento. Mas, com certeza, é muito importante isso. A clínica também, muitas vezes, o paciente passa pela clínica para desintoxicar, para depois ir para uma comunidade terapêutica mais calmo, mais tranquilo. Normalmente, as clínicas elas trabalham com um tipo de tratamento que é mais voltado para a medicação. E aí o dependente químico ele já está medicado, já trabalhou um pouco essa fissura da droga, e aí ele chega numa comunidade terapêutica mais calmo, mais tranquilo, e aí ele desenvolve o seu tratamento com mais facilidade. Mas com certeza é muito importante essa clínica de reabilitação na vida de um dependente químico. Até porque para ele viver em recuperação, uma pessoa que faz uso e abuso de substâncias não consegue parar sozinho. É muito difícil. Eu acho que chega a ser 1%, menos de 1% consegue parar sozinho o uso e abuso de substâncias. A maioria tem que se internar, tem que passar por uma clínica de tratamento, não importa qual seja, se seja por 45 dias, 90 dias, 9 meses, 6 meses, mas a maioria precisa de um tratamento de internação, tanto involuntária quanto compulsória ou voluntária. Chega ao ponto em que o dependente químico ele pede ajuda e aceita uma internação. Chega um ponto em que você vai ter que pedir ajuda para um juiz para interná-lo compulsoriamente. Involuntariamente é quando você vai lá e assina por ele e bota ele no lugar dele, que é internado sem consenso dele. Você interdita ele para que ele não gaste todos os bens materiais da família, para que ele não consuma com tudo isso. Então pode ter certeza, tem diversas maneiras de internações, tem diversas maneiras, tem medicamentos após o tratamento que são muito bons e durante o tratamento.
pois o dependente químico ele desenvolve muitas vezes, em 95% dos casos, patologia dual, que é a dependência química mais outra doença mental, que é normalmente ansiedade, transtorno bipolar, transtorno de humor e por aí vai. E para isso tem que ser tratado com medicações e, no caso, as duas patologias têm que ser tratadas juntas, pois se você tratar só a dependência química, quando eles tiverem uma crise de ansiedade, vou dar um exemplo, ele não vai saber lidar com essa ansiedade e aí corre um grande risco de voltar ao uso. Se você tratar somente a ansiedade, quando ele tiver uma crise de abstinência da dependência química, ele não vai saber lidar com isso. Por isso, para se ter bons resultados, é necessário que tenha o tratamento das duas patologias ao mesmo tempo. Para isso, é necessária uma avaliação médica. Vá ao psiquiatra. Muitas vezes, na própria internação já é diagnosticado as duas patologias ou mais, já é testada a medicação que ele vai precisar tomar e aí é só seguir o caminho que dá tudo certo. E como falei antes, patologia dual também tem psicoterapias, né? A partir do momento em que o dependente químico ele está na fazenda, está numa comunidade terapêutica, está numa clínica, ele passa por avaliações psiquiátricas, psicológicas, e isso ele vai ter esse tratamento lá durante o tratamento. Mas quando ele sai para a rua, ele volta para sua família, é muito importante que ele continue com um tratamento de terapias, com medicações, se ele já tomava durante o tratamento, que ele siga com essas medicações, pois é muito importante, como eu falei, que ele trate as duas ou mais patologias ao mesmo tempo. Claro que o psiquiatra, se deu medicação, vai avaliar ele com o tempo e vai dizer, não, ó, chega de medicação, a partir de hoje nós vamos diminuindo, até que não toma mais. E isso é muito importante, mas com certeza é muito importante após um tratamento de comunidade terapêutica, de clínica, que ele siga com essas terapias, psicoterapias. Outra coisa muito importante que é um pós-tratamento são grupos de apoio. O dependente químico deve frequentar no mínimo uma reunião de grupo de apoio por semana pós-tratamento, pois, como é dito na comunidade terapêutica e como eu aprendi, para você esvaziar o copo, você vai lá e fala, o remédio entra pela orelha e o veneno sai pela boca. Então você tem uma semana, você renova suas baterias, o marido passa por esse momento, ele vai lá, fala com os dependentes químicos, vão entender, vão dar um melhor retorno para ele, que é o modo que a gente diz, né, que recebeu retorno. Ele fala com seus companheiros, recebe um retorno, ele expõe situações, caso ele não queira conversar tudo com você, até porque você não vai entendê-lo exatamente tudo que ele vai falar, né? Tem coisas que você não entende, são coisas de dependente químico que a família não entende, então por isso é muito importante as reuniões de grupos de apoio. E eu recomendo Amor Exigente, é muito importante porque você pode ir junto com ele. E aí chega um ponto da reunião que separa. O dependente químico vai para um lado, as mulheres vão para o outro, os pais vão para o outro, os filhos vão para o outro. Então é muito importante. O Amor Exigente é assim, já reuniões de AA, mas só para o dependente químico. NA eu acho que é só para o dependente químico também. Então, com certeza. E as esposas, já que fizeram toda essa caminhada com o dependente químico, sigam o lado dele, deem apoio para ele, que vai ser muito importante para essa caminhada nova, porque vai ser uma vida nova, com limitações, com regras, mas
vai ser muito prazerosa. Vocês vão aprender a curtir a vida de uma outra maneira, que é muito boa, muito saudável. Eu falo isso porque eu vivo essa vida de recuperação e não é de hoje em dia. Minha mulher me conheceu, eu já vivia em recuperação. Ela não conheceu na ativa, ela não me apoiou nessa caminhada, mas hoje ela me apoia e com certeza a gente é muito feliz. Eu sou muito feliz vivendo em recuperação. Não troco o meu pior dia da vida em recuperação pelo meu melhor dia na ativa, se é que tenha um melhor dia na ativa. Então, com certeza, as esposas devem apoiar e estar junto com seus maridos, sim, nessa trajetória nova da vida em recuperação. E se você quer saber mais sobre dependência química, assista esse vídeo aqui ou assista esse vídeo aqui. Quer saber mais? Vem para a recuperação.